Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, conhecer pessoas e discutir ideias, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações, se gostar desse vídeo, deixe seu like. Esse vídeo é um vídeo que vai falar sobre as nossas 30 leituras de 2022. Né? Fizemos aí uma série de leituras interessantes, algumas um pouco decepcionantes, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas aqui de maneira muito breve. Esse vídeo é um vídeo panorâmico dessas leituras, então a gente não vai se aprofundar detidamente, certamente alguns desses livros vão ter vídeos específicos aqui, quando a gente vai detalhar, onde a gente vai aprofundar, entrar um pouco mais na história, conhecer um pouco mais o autor, do contexto, mas aqui é basicamente um grande panorama para dicas de livros aí, se você não tiver algum desses livros que você não conheça, ou de repente algum autor que você já ouviu falar, mas tem interesse de repente ler alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Então esse aqui é um vídeo panorâmico, é um vídeo para você ter aí um grande cardápio na sua mão, para você escolher o que é que você quer ler daqui adiante, tá bom? Como são 30 livros, por mais que a gente fale rapidamente sobre cada um dos livros, podia ficar muito demorado, os 30 aqui de uma vez só. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 vídeos. Um vídeo sobre os 10 primeiros livros, depois mais 10, depois mais 10. E ao final do último, dessa última parte, dessa terceira parte, a gente vai fazer um top 10, os 10 melhores livros de 2022. Então essa é a ideia desses 3 vídeos, ok? Então acho que a gente pode começar. Eu vou fazer, além dessa pilha que está aqui, não vou mexer para poder não tirar a nossa câmera aqui do lugar, mas além dessa pilha das leituras, eu separei também uma pilha de livros que eu vou citar aqui durante as falas sobre os livros que eu li, porque às vezes são livros do mesmo autor, que eu também li, que eu achei interessante, de repente queria trazer para vocês como dicas também, além dos livros que eu li em 2022, livros que têm alguma relação com esses que eu li em 2022, mas que eu já tive a oportunidade de ler em outros momentos, ok? Então, para adiantar nossa conversa aqui e ir direto para os livros, vamos lá. Primeiro livro lido em 2023, ou 2022, foi esse aqui, ó. A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, do Vladimir Safatli. Esse é um livro um livro fininho, um livro de 2012. O Vladimir é um cientista, um filósofo, na verdade, bastante conhecido, filósofo da USP, com muita participação no debate público nacional. Então, uma voz aí extremamente importante, extremamente significativa. E nesse pequeno livro, que ele traz aqui pra gente, que eu pude ler aí em 2022, tem algumas coisas interessantes. Não foi um livro que me pegou tanto, eu tinha uma expectativa um pouco maior com relação a esse livro, por já conhecer o Vladimir, é o primeiro livro dele que eu li, o primeiro e único livro que eu li, mas sei que ele tem uma biografia aí bastante significativa. Mas esse foi o primeiro que eu li, tinha uma expectativa, e essa expectativa não foi tão correspondida, vamos dizer assim, mas por questões que estão muito mais na minha expectativa do que na proposta do livro. O livro, ele é um livro que fala muito mais para uma militância de esquerda, vamos dizer assim, para uma militância progressista. Então o Vladimir se vê dentro desse campo, e aí faz vamos dizer assim, uma autocrítica, algumas limitações colocadas dentro do próprio campo, com relação à sua maneira de se colocar dentro do debate público. Claro que a gente está falando aí num contexto de 2010, 2012, o livro foi publicado em 2012, então a gente está falando desse contexto. Então, claro que era um momento onde havia um governo de esquerda no país, então havia ali um espaço talvez para uma autocrítica, havia uma hegemonização, vamos dizer assim, o que permitia fazer aí saber porque não se ia mais adiante, porque não se avançava mais com a proposta de revolução, com a proposta de alteração das bases sociais. Eu acho que essa, em resumo aqui, sem entrar no detalhe, acho que poderia ser colocado como esse temor que o Vladimir coloca aqui no livro, vai um pouco nessa linha, dessas limitações a que estaria se autoimpondo essa esquerda nesse início aí da década de 2010. Como eu disse, não é um livro que fala tanto comigo, eu não me considero um militante no campo do campo progressista, me considero um progressista, mas não nessa militância como ele coloca aqui, então não falou tanto comigo. O outro aspecto que eu acho interessante, aí já no ponto positivo, ele faz uma crítica corajosa com relação às políticas identitárias. Ele coloca que as políticas identitárias são importantes, porém devem estar submetidas aí a um olhar mais estrutural, uma visão mais econômica, e da divisão realmente do poder econômico dentro da sociedade. Então essas questões identitárias devem estar submetidas a essa crítica e essa luta
por uma mudança mais estrutural da sociedade. E a partir daí, sim, você avançar em outras dimensões, mas ele foca muito isso. Nesse ponto, parecido com alguns outros críticos também, acho que o próprio Jones Manuel, que é um youtuber bem conhecido aqui, ele também aponta, se não me engano, nessa tese, de que é importante, as discussões identitárias inegavelmente são fundamentais, são importantíssimas, porém, existe vamos dizer assim, uma luta maior a ser travada, que é essa luta realmente pela questão estrutural da sociedade, no campo realmente do domínio do meio de produção, do domínio das forças econômicas, e a partir daí fazer uma grande transformação do ponto de vista da desigualdade social, e a partir dessa redução dessa desigualdade, aí sim você partir para outros campos. Então acho que é uma crítica importante. Há, obviamente, controvérsias, existem pessoas que defendem que essas questões estão no mesmo patamar, mas de qualquer maneira acho que foi um ponto que me chamou a atenção e que foi interessante para mim ter um olhar também do Vladimir sobre esse aspecto, né? E um terceiro elemento, que esse também não convergiu muito comigo, é que ele coloca algumas questões do ponto de vista da ruptura, né? Em que em alguns contextos é necessário fazer um esforço mais no sentido de ruptura de uma ordem constituída, né? Claro que dentro dos limites legais, imagino eu, mas o que me lembro bem dessa leitura, foi a primeira leitura de 2022, mas o que me chamou a atenção foi isso, de que na verdade havia esse apelo à militância, havia essa questão dessa crítica à ênfase nas políticas identitárias, mas havia também um certo impulso no sentido de que eventuais limitações devem ser rompidas por processos um pouco mais enfáticos sob o ponto de vista de mudança social. Então esses 3 pontos me chamaram a atenção no livro aqui do Vladimir, o A Esquerda Não Teme Dizer Seu Nome, primeira leitura que fizemos em 2022. Segunda leitura que fizemos em 2022, essa inegavelmente um marco, aí eu devo dizer que é uma das minhas melhores leituras da vida, me chegou às mãos aí por um incidente, eu compro muito livros em sebos, em bancas de livros, e estava lá e eu, na mesma hora, muito conhecido, um texto muito conhecido, um autor muito conhecido, na mesma hora peguei o livro e me dediquei a ler logo no início do ano, e foi uma leitura que realmente é uma leitura transformadora. Eu estou falando nada menos que A Náusea, de Jean-Paul Sartre, um livro de 1938. Esse livro realmente é fantástico, né? Qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ler Sartre de modo geral, mas ler particularmente A Náusea, porque esse livro merece muita atenção. Não vou me estender muito, porque certamente é um livro que eu quero fazer um vídeo aqui detalhado, esmiuçando seus personagens, para principalmente o nosso querido Antoine Roquentin, né? O nosso personagem principal, o fio condutor desse belíssimo texto, que é um texto que fala basicamente sobre sentido da vida, a importância de ter sentido da vida, de um autor que é um existencialista, né? Aí, se a gente for buscar o que é o existencialismo e como ele lida com a ideia de sentido da vida, a gente vai entender bem os conflitos e as angústias colocadas aqui na mente do Antoine Roquentin. Mas é um livro fantástico, maravilhoso, leitura imprescindível. Se tiver a oportunidade de ler este texto, não tenha dúvida, é um texto transformador. Então, vou fazer certamente vídeo aqui sobre A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Então, não vou me estender muito sobre ele nesse vídeo panorâmico. Nossa terceira leitura de 2022 foi este aqui, o Férias de Natal, de William Somerset Maugham. É um livro de 1949. E aqui eu já trago as outras contribuições, porque eu começo falando aqui da minha admiração pelo Somerset Maugham, pela leitura que eu fiz dele e da sua grande obra-prima, que é o Servidão Humana, que eu separei aqui também para mostrar para vocês, que é esse aqui. É um livrinho, tá castigadinho, bastante velhinho, livro de sebo, mas leitura muito, muito, muito impactante, muito boa, excepcional. E li também do Somerset Maugham o Fio da Navalha, talvez seja o segundo dele mais conhecido, além, obviamente, do Servidão Humana. E aí, fazendo, evidentemente, um esforço, né, uma análise comparativa, certamente o Férias de Natal me encantou menos, né? Colocando aí o Servidão Humana num outro patamar, das grandes obras que li. O Fio da Navalha é um bom livro também, mas o Férias de Natal ficou um pouco abaixo. E um pouco abaixo, talvez por uma escolha que o próprio Somerset fez, no ano que ele tirou o foco do que eu acho que seria a grande química do livro, estava na relação, né, um livro que fala sobre um dandy inglês chamado Charlie, que vai até Paris para férias, para passar suas férias de Natal, e entre aspas se perder um pouco, né? Ele estava indo aí para sua maturidade e precisava dar a família
concordou, vamos dizer assim, né, estimulou para que ele desse uma desanuviada, né, fosse a Paris ali naquele momento, visto como, né, a cidade dos prazeres, a cidade das artes. Então foi um pouco nesse sentido que o Charlie foi para lá, e foi também com a oportunidade de encontrar um grande amigo seu, que é o nosso querido Simon. Sendo que Simon, sim, esse é um personagem riquíssimo, porque diferentemente do Charlie, que tinha ali, né, toda a condição, que era vamos dizer assim, um garoto de ouro, né, berço de ouro e tudo mais, o Simon já vinha de outra, né, uma outra origem, um cara que teve que lutar mais para se colocar, um cara que teve que lutar mais para conseguir a sua ascensão. E aí, quando os dois se encontram, a gente vê bem esse contraste entre o Charlie, que tem uma certa inocência, uma certa ingenuidade, e o Simon, que já meio que conhece aí os percalços e as durezas da vida. E essa química, esse embate, vamos dizer assim, entre o Charlie e o Simon, para mim era a joia, era o ouro do livro, estava ali. E aí, por uma escolha narrativa do Somerset Maugham, o romance ele acaba indo para um outro lado, que é um caso amoroso que o Charlie tem com a Lídia, que é uma prostituta russa que trabalha em Paris. Então acabou que a gente acabou indo por esse lado, muito desse romance dele, e também a questão dela com o namorado, que era um cara meio marginal. Então, assim, acabou indo para um lado que não gerou, né, eu diria assim, não gerou tanto estímulo para a leitura, quanto certamente seria gerado por esses embates maiores entre essa visão mais ingênua, mais otimista do Charlie, e a visão mais sardônica, mais realista, cruel do nosso querido Simon. Então, livro muito bom, é um Somerset Maugham, né? Tem aí sua riqueza e sua qualidade garantida, mas aí fica um pouquinho abaixo dos outros dois que li, e claro, colocando Servidão Humana num outro patamar. Seguindo adiante, temos mais um belíssimo livro, uma surpresa, não surpresa pelo autor, que é bastante conhecido, mas eu não conhecia esse livro, e a leitura foi uma leitura deliciosa, que é este aqui, o Infância, do Graciliano Ramos. É um livro de 1945. Belíssimo. É uma coisa que claramente você vê que é um livro de memórias de um autor. Porque cada uma dessas memórias, ele vai narrando a vida dele como um menino, né? E vai justamente de infância, né? O título já entrega aí essa premissa. Então, o livro de memórias, ele narra essas coisas que ele viveu como infância, os personagens que ele conheceu, os lugares, né, as sensações. E é maravilhoso, porque é uma prosa poética. Ele está falando de coisas muito simples, coisas muito frugais, muito mundanas, mas de uma beleza fantástica. O que é interessante quando a gente contrapõe com o grande clássico do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, que a gente vai falar também, porque eu também li em 2022. Mas tendo lido Infância primeiro, ficou muito claro como houve ali uma escolha estilística do Graciliano com relação a falar de uma maneira muito multicolorida e muito multissensorial no Infância, e que ele poderia ter feito isso em outros textos, mas no Vidas Secas ele escolhe essa linguagem mais áspera, né, mais seca efetivamente. Então ali você vê claramente o poder que tem um autor como Graciliano Ramos de fazer, né, essas escolhas e construir textos que, usando a linguagem, usando as técnicas necessárias para passar o que ele queria passar em cada um deles. Então, Infância é um livro super colorido, vamos dizer assim, né, super sensorial, enquanto que o Vidas Secas é justamente o oposto. É um livro minimalista, é um livro que vai, vamos dizer assim, na essência das questões que quer passar. Livro riquíssimo, obviamente também o Vidas Secas, não há dúvida, porque é um dos clássicos da nossa literatura nacional, mas afetuosamente o Infância me tocou profundamente mais do que o Vidas Secas, mas vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar no Vidas Secas. Nosso quinto livro de 2022. Esse é a nossa primeira decepção. Poderia ser a maior decepção, mas nós temos aí pela frente uma decepção que, vamos dizer assim, vai levantar polêmicas. Mas esse aqui foi uma decepção porque é um livro muito conhecido, é um livro do qual eu ouço falar há muito tempo e que eu esperava muito desse livro, e aí aquela velha história, expectativa, realidade, complicou aí, a coisa não deu exatamente o resultado que a gente queria, que é O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, que é um livro de 76. Bom, como eu disse, é um livro razoavelmente conhecido, o Richard Dawkins tem vários outros livros também muito interessantes, esse aqui talvez seja o mais conhecido deles, e é um livro pelo qual eu sempre conheci esse livro pela tese dele,
de que esse egoísmo, né, essa forma de conduta social, que a maioria das sociedades tem, e isso é um tema também por si só controverso, porque existem outros livros que se opõem a essa tese, né, desse egoísmo natural do ser humano, né? Então aqui, o que poderia ser algo construído socialmente, o Richard Dawkins aponta como sendo algo que já vem desde das nossas próprias evoluções genéticas, né, das nossas próprias evoluções enquanto ser vivo, enquanto ser biológico. Então isso por si só é algo que já ganha um interesse muito grande, né, já desperta, né, um interesse grande em conhecer essa tese, mas, como eu disse, quando a gente mergulha na tese, mergulha no livro, começa a ler o livro, realmente foi um livro daqueles que você precisa travar os dentes e seguir em frente, porque senão você desiste. Porque assim o livro vai avançando. Uma coisa que você imaginava que ele poderia ir do genético para o social, e acontece uma coisa assim, ele vai cada vez mergulhando mais no genético, mergulhando mais na química, na neuroquímica, e assim é dureza. Você se sente como se estivesse naquelas aulas de Mendel sobre as ervilhas, sabe como é? Então assim, eu particularmente tive dificuldades com esse texto. Talvez seja um texto que eu mais na frente possa reler e possa ter uma outra relação de leitura com ele, mas no momento, com o meu atual repertório, realmente foi uma leitura difícil. Então tá aí quase como prêmio de grande decepção do ano, mas ainda não é, porque teremos uma decepção bem maior. Seguindo adiante, nós temos aí o nosso sexto livro, mais um Sartre, O Muro, livro seguinte de Sartre, livro de 1939, né, A Náusea de 38. Nesse aqui, O Muro, nós temos uma coletânea de contos, na verdade 4 contos e um ensaio, né, um conto um pouco maior, talvez a gente pode chamar de uma, não sei se a gente pode chamar isso de uma novela, né, eu diria que são claramente 4 contos, 4 histórias mais curtas, e uma história um pouco mais delongada, certo? Sendo que essa história um pouco mais delongada, que é a última, é a mais interessante para mim. Então, livro de contos é sempre aquela coisa, tem uma variação de qualidade, uma variação de temática, uma variação às vezes de estilo também. Então, isso ficou muito claro aqui. Não gostei tanto, não gostei de maneira igual dos vários textos, né? Alguns me chamaram mais a atenção, é o caso do primeiro, O Muro, que é que dá nome aqui à coletânea. Esse é bem interessante, narra aí 3 prisioneiros, esperando ali a sentença de morte, a condenação, né? A execução da pena de morte. Então é bem interessante o contraste, como cada um deles recebe aquilo e lida com aquilo. Então vale muito a pena O Muro, primeiro conto. Os seguintes, alguns interessantes, pontos interessantes, mas o último, esse mais longo, que chama-se a Infância de um Chefe, esse é bem interessante. Esse aí nós temos o Lucien Fourier, né, que é o nosso personagem principal, que a gente vê desde criança, evoluindo, como ele evolui, o que é que influencia nessa sua evolução. Então, bem interessante. Caberia certamente um romance. Fiquei louco para saber o que é que poderia acontecer com o Lucien Fourier lá na frente. Então, muito, muito, muito especial esse texto. Acho que vale muito a pena. Faz a relação com um outro texto que fala dessa questão da evolução, que vamos falar mais para frente um pouquinho, mas que nós lemos também em 2022. Mas fica aqui a dica, esse é um texto muito interessante. A Infância de um Chefe. Inclusive teve um filme com o Robert Pattinson baseado aqui neste texto. Então vale a pena procurar aí A Infância de um Chefe, que está dentro aqui da nossa coletânea de 39, O Muro, nosso Jean-Paul Sartre. Então esse foi o nosso sexto livro. Nosso sétimo livro, aí sim, entramos para o grande clássico da literatura brasileira, escrito pelo Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, de 38. Olha, 38, um ano bastante produtivo, né? A Náusea, Vidas Secas. Bom, o que falar, né? É um livro que basicamente todo mundo conhece, né? Quem gosta de literatura, quem, né, trafega pelo campo da literatura, certamente já ouviu falar e provavelmente pode ter lido também. O Vidas Secas, ele é, como eu disse, é um livro que trabalha muito com essa linguagem áspera, um livro mais minimalista, e é interessante quando você pode fazer o contraponto com outras coisas que o Graciliano escreveu. Eu estou para ler aqui também o São Bernardo, isso acho que vai me dar mais uma perspectiva. Mas quando eu coloco o Vidas Secas diante do que eu já tinha tido a experiência de ter lido em infância, realmente você vê a pluralidade, né, a capacidade criativa do Graciliano. Então, assim, esse livro é um livro que vale muito a pena também ser lido. Uma história pungente, uma história que te pega também. É um livro com o qual eu me relacionei também, né? Não é um livro distante, como foi o caso do Gênio Egoísta, por exemplo, para citar um exemplo aqui, de um livro que a relação foi mais distante, foi mais mecânica, vamos dizer assim. Esse não, esse livro é um livro que te pega, é um livro que você entra na história, assim, você quer
conhecer mais sobre aqueles personagens, você se importa com aqueles personagens, né? E tem, obviamente, uma das personagens dos animais, né, vamos dizer assim, da literatura mais conhecidos, que é a cachorra-baleia. Então, inclusive, de onde, né, o conto, né, o texto, inicialmente era o texto sobre a baleia, né, o conto sobre a cachorra-baleia, foi o embrião do que veio depois a se tornar o livro Vidas Secas. Então, muito interessante, vale muito a pena. É uma leitura de uma absorção, vamos dizer assim, que você precisa estar muito conectado com o texto. Tá? Não é aquele texto fulgurante que você fica grudado, talvez, né? com um ímpeto maior de leitura. Mas, por outro lado, é um texto que vale muito a leitura nessas filigranas, nessa aproximação, em cada palavra ali ter um seu peso, ter o seu sentido, né? As relações humanas colocadas de uma maneira muito... de uma maneira que inicialmente parece muito plana, muito seca, mas quando você vai observar, ela tem as suas profundidades, ela tem as suas delicadezas, as suas sutilezas. Então é um livro que vale muitíssimo a pena ler, o nosso querido Vidas Secas, Graciliano Ramos, nosso 7º livro de 2022. Nosso 8º livro de 2022, esse talvez eu acredito que seja, acho que eu só li não ficção, O Gênio Egoísta. Nosso oitavo livro foi um livro também de não ficção, que é este livraço aqui, Justiça, do Michael Sandel. É um livro de 2009. Michael Sandel é um professor de Harvard que tem um famoso curso, inclusive esse curso está disponível na internet, no YouTube, foi onde eu conheci o Michael Sandel, eu assisti essas aulas todas, e é um curso fantástico, que discute exatamente quais são as razões por trás dos nossos atos, né? O que move nossos atos. E nesse ponto, o que move nossos atos no sentido de tornarem-se atos justos, atos que a moral entende como sendo atos corretos, né? O que faz essa correção, o que constrói essa moral, o que constrói as motivações desses atos. Então esse é um pouco o panorama do livro, que claro, um livro dessa magnitude aprofunda isso caso a caso, ele traz muitos exemplos práticos e nos coloca em situações que você, no primeiro momento, você olha muito claramente, parece muito simples escolher entre o certo e o errado. E depois ele coloca uma outra muito parecida que você começa, peraí, aí a coisa já começou a complicar. Então esses contrapontos que ele faz é bem interessante. Um outro aspecto interessante do livro é essa relação que ele tem com a filosofia. É muito interessante ver um professor como o Sandel, como ele se apropria, por exemplo, de discussões sobre Kant, sobre Hegel, sobre Bentham, sobre Stuart Mills. Então são autores clássicos que aqui são trazidos para a discussão contemporânea sobre moralidade, sobre justiça, sobre fazer o que é certo. Então, livro excelente também, grande leitura, 2022. Seguindo adiante, aqui pausa dramática, porque temos uma outra grande transformação na minha trajetória literária. Como eu falei, meu primeiro Sartre foi lido justamente o A Náusea. Você começar Sartre por A Náusea já é impactante. E eu também tive a oportunidade, em 2022, ter contato com uma outra grande figura literária, também muito conhecida, super conhecida, mas que até então não tinha lido nada. Então, nesse 2022, esbarrei por sorte com ela e pude ler essa maravilha chamada A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Que livro magnífico! Esse é um livro fantástico. É um livro de 1964, essa obra-prima de minimalismo, de universo complexo, de significados, de entrelinhas. É simplesmente uma leitura, uma das melhores leituras, sem dúvida nenhuma, de 2022. Certamente a gente vai fazer um vídeo aprofundado, esmiuçando aqui, ponto a ponto, desse romance, dessa viagem, né? Dessa viagem aqui para dentro da alma de uma mulher, que é a nossa querida GH. Livro fantástico. Não vou, assim como a Náusea, não vou me aprofundar aqui, porque quero realmente fazer algo muito especial com esse livro, algo talvez tão especial quanto ele fez comigo, porque realmente é outro livro que mudou aí a chavinha com relação a processos literários, processos de leitura, processos de fruição literária, né, que é como eu gosto de chamar o que eu faço aqui. Acho que não é uma análise literária, porque eu não tenho nem o preparo, nem a capacidade, né, nem os instrumentos para isso, mas eu gosto de fazer aqui um pouco relatar um pouco da fruição literária que eu tive, na minha relação pessoal que eu tive com esses livros. Então,
Essa foi uma relação bastante profunda, bastante impactante, e eu quero trazer para vocês aqui com mais detalhes. Então, seguindo adiante para o nosso 10º livro de 2022, que é este aqui, o Não Basta Dizer Não, da Naomi Klein. É um livro de 2017. Naomi Klein, que é figurinha também carimbada aqui, trouxe outros 2 livros nessa minha ideia de fazer algumas relações aqui com livros que eu já tenho. Eu já tinha lido da Naomi este aqui, excelente livro também, o Cercas e Janelas, muito legal. Aqui é a Naomi Klein militante, é a Naomi Klein que está na frente de batalha, está discutindo as questões de luta anti-globalização, que está indo lá realmente para aquelas discussões dos fóruns da OMC. Isso é bem aquele retrato daquele momento que a gente estava vivendo com relação à questão da luta anti-globalização, e ela estava bem à frente, bem inserida nessas lutas. Então, já tinha lido aqui da Naomi Klein o Cerca de Janelas, e, obviamente, a Naomi Klein entrou no circuito, vamos dizer assim, ela entrou no radar mundial com uma outra obra. Essa obra eu consegui esse ano, não li ainda, mas consegui esse ano comprar na Feira de Livros, na Bienal de Livros aqui da Bahia, que retomou agora em 2022, e eu pude comprar esta obra-prima aqui, que é o Sem Logo, da Naomi Klein, que fala exatamente sobre esse mundo das marcas e como a questão do marketing está se apoderando de tudo na nossa vida, não só da questão comercial, mas da política, da questão ambiental, da questão social, da questão moral. Então, esse calhamaço aqui, essa bíblia de reflexão crítica, é o que me espera aí. Certamente devo estar lendo esse livro em alguns momentos aí, espero eu em algum momento de 2023 ainda, porque é uma leitura que eu há muito tempo já ouço falar desse livro, e há muito tempo quero fazer essa leitura. Então surgiu a oportunidade, agarrei assim que vi o livro, e quero fazer essa leitura, e quero fazer também um vídeo bastante detalhado sobre esse livro, que é um livro que eu já ouço há muito tempo falar. E sobre o livro que nós estamos comentando agora, que é justamente o Não Basta Dizer Não, o que é que trata esse livro, né? Esse livro aqui, ela é uma forma da Naomi tentar entender o mundo que conseguiu, o contexto americano que elegeu uma figura como o Donald Trump, nos Estados Unidos em 2016. Então, justamente você vê pela proximidade de datas, é uma reflexão quase que imediata, foi um susto para ela, certamente para todos que partilham desse pensamento mais crítico em relação às ideias defendidas pelo Trump. Então, ela faz aqui primeiro tem aquele choque, e depois ela começa a tentar entender em que contexto isso acontece, quem é essa figura, como o Trump consegue lidar com os símbolos que são tão importantes agora, essa questão do símbolo do sucesso, o símbolo da extravagância, do excesso. Então, como o Trump, na verdade, não é uma figura que nadou contra a maré, mas é um cara que surfou uma maré que ela já vinha identificando desde o próprio Sem Logo, que é esse poder no marketing em todos os pontos da nossa vida. Então, é um livro que tem um aspecto também prático, como mudar isso, como lutar contra essa tendência, como lutar contra esse processo. Então, esse também é um livro bastante interessante, vai nessa linha da Naomi, que é uma jornalista e militante canadense, que já tem um longo histórico aí de batalhas por bandeiras sociais, e ela faz isso muito bem aqui nesse texto, inclusive falando sobre outros aspectos, outras situações parecidas com a dos Estados Unidos de Trump, ao redor do mundo. Obviamente cita aqui o caso do Brasil. Então, essas foram as nossas primeiras 10 leituras de 2022, e a gente encerra esse vídeo aqui. Já estamos aí com quase 30 minutos, eu queria fazer um vídeo de 15 minutos, imagina. Então a gente já está com quase 30 minutos, eu vou encerrar esse vídeo com essas nossas primeiras 10 leituras, e logo em seguida a gente vai fazer um outro vídeo, aí com a nossa parte 2, os nossos próximos 20 livros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, e saiba, a busca nos une. Um abraço.